O nome dela já estava bordado em um roupão de seda que ela nunca usaria, com a palavra noiva em fios dourados. Faltavam apenas 19 dias para o casamento. 19 dias para que sua vida com Marcos, o homem que ela amava desde a faculdade, começasse oficialmente. A gravidez de 10 semanas, um segredo doce que eles guardavam para anunciar na festa, era a promessa de que o futuro deles já havia começado. Tudo estava perfeitamente alinhado. Cada detalhe do casamento meticulosamente planejado, cada fornecedor pago, cada sonho prestes a se materializar. A vida de Janaína estava consolidada, segura, até que uma única mensagem no seu celular detonou os alicerces de tudo o que ela acreditava ser verdade. A mensagem veio de Tiago, o amigo mais antigo e leal de Marcos, o padrinho escolhido, e dizia apenas: não case com ele. 3 palavras. Um universo de caos, contido em uma frase sem pontuação, sem contexto, sem explicação. Janaína olhou para a tela do celular, o coração começando a bater em um ritmo descompassado e doloroso. Tiago não era de dramas. Ele era o pilar de bom senso no grupo de amigos de Marcos, um engenheiro pragmático, de poucas palavras, cuja lealdade ao noivo era quase lendária. Eles não eram íntimos, mas compartilhavam um respeito mútuo, construído ao longo de anos de churrascos, viagens em grupo e noites de jogos. Ele era a última pessoa no mundo de quem ela esperaria uma mensagem como aquela. A náusea que sentiu não era a da gravidez, era o gosto metálico do pânico. Ela respondeu, os dedos tremendo sobre a tela. Tiago, o que aconteceu? A resposta dele foi quase instantânea, mas não em texto. Era uma chamada de voz. Ela atendeu, a mão pressionada contra o peito. Janaína! A voz dele era baixa, grave, desprovida de qualquer emoção. Preciso te encontrar, hoje, no café perto do Parque Barigui, às 3 da tarde. Não houve emojis, não houve conversa fiada. Apenas a urgência fria de um chamado para a execução de sua felicidade. Ela chegou 20 minutos adiantada, uma ansiedade febril impulsionando seus passos. O café estava quase vazio. O céu de Curitiba coberto por uma camada espessa de nuvens cinzentas, prometendo uma chuva que combinava com seu estado de espírito. Ela se sentou em uma mesa no canto, as mãos geladas, envolvendo uma xícara de chá que não conseguiria beber. Cada minuto de espera era uma tortura, a mente criando cenários catastróficos. Marcos sofreu um acidente? Ele estava doente? A traição era uma possibilidade tão distante, tão fora do caráter do homem que ela conhecia, que nem sequer figurava em sua lista de medos. Marcos era a personificação da estabilidade, o arquiteto de sucesso, o homem que planejava cada passo de sua vida com a mesma precisão com que projetava seus edifícios. Ele não era impulsivo, ele não era imprudente. Tiago chegou pontualmente às 3. Ele usava uma jaqueta escura e jeans, o rosto fechado em uma máscara de seriedade. Não havia sorriso, não havia o abraço casual de sempre. Ele a viu, caminhou até a mesa e sentou-se na cadeira à sua frente, o silêncio entre eles pesado e carregado. Oi, ele disse, a única palavra quebrando a tensão. Oi, ela respondeu, a voz um fio. Ele não pediu nada para beber. Apenas tirou o celular do bolso, navegou por alguns segundos com o polegar e, sem uma palavra de aviso, colocou o aparelho sobre a mesa, virado para ela. A tela brilhava com uma luz fria e cruel. Era uma foto. Marcos, Marcos, o pai de seu filho ainda não nascido, estava no centro da imagem. Ele usava uma faixa ridícula que dizia noivo do ano. O sorriso bêbado, os olhos vidrados. Mas não era isso que fez o ar fugir dos pulmões de Janaína. Era a mulher em seu colo. Uma mulher seminua, vestindo apenas lingerie e um cap de policial de brinquedo, o corpo dela se contorcendo contra o dele.
A boca de Marcos estava no pescoço da mulher, e as mãos dela estavam dentro da camisa dele. A mão dele, a mesma mão que usava a aliança de noivado que ela lhe dera, estava alta na coxa da mulher, perigosamente perto da virilha. Janaína piscou, a imagem se recusando a fazer sentido. Era como olhar para uma língua estrangeira que ela deveria entender, mas cujas palavras formavam uma sentença de puro horror. Isso foi na despedida de solteiro, há 2 dias. A voz de Tiago era plana, factual, como a de um médico entregando um diagnóstico terminal. Ele deslizou o dedo pela tela. A foto seguinte era ainda pior. Marcos e a mulher, agora em pé, se beijando. Não um beijo bêbado e inconsequente. Era um beijo faminto, desesperado, as mãos dele emaranhadas no cabelo dela. O corpo dela pressionado contra o dele com uma intimidade que gritava mais do que um simples erro de julgamento. Terceira foto. Marcos rindo enquanto a mulher derramava uma dose de bebida diretamente em sua boca. A cabeça dele jogada para trás em êxtase, os olhos fechados. Ele parecia um estranho, um homem que ela nunca tinha visto antes. Ele foi embora com ela, Tiago disse, e as palavras caíram sobre Janaína como lajes de concreto. Eu tentei impedi-lo. Todos nós tentamos. Ele disse que era sua última noite de liberdade. Disse que merecia. Janaína não respondeu. Ela apenas encarava a tela, o rosto de seu noivo congelado em um momento de traição explícita. A imagem não se rearranjava em algo perdoável. Pelo contrário, cada segundo que ela olhava, mais detalhes sórdidos se revelavam. O batom borrado, a expressão de desejo puro, a completa ausência de qualquer hesitação. Ela se lembrou de Marcos insistindo para que fizessem as despedidas de solteiro com antecedência. Quero ter tempo para me desintoxicar, chegar no altar renovado e brilhando para você, ele havia brincado. Ela se lembrou de ter rido, de ter pensado em como ele era atencioso e planejado. A lembrança agora era patética, uma piada de mau gosto contada às suas custas. Ela empurrou o celular de volta para Tiago, a mão tremendo violentamente. Respirou fundo pelo nariz, tentando manter o controle, mas sentiu o maxilar travar. Os músculos de seu rosto se repuxando em uma máscara de dor que ela não conseguia controlar. Ele pediu para ninguém te contar nada. Tiago acrescentou, a voz um pouco mais suave agora, quase resignada. Disse que foi um erro, que não significou nada, e que o que você não soubesse não a machucaria. A lógica da traição, tão simples e tão devastadora. Por que você está me contando isso, Tiago? Ela finalmente conseguiu perguntar, a voz rouca. Ele a encarou, os olhos escuros e sérios, sem piscar. Porque eu vou ser o padrinho no altar. Eu teria que ficar ao lado dele, olhando nos seus olhos, sabendo que estou sendo cúmplice da maior mentira da sua vida. E eu não posso fazer isso. Você merece saber em que tipo de casamento está entrando. Você merece a verdade, por mais que ela doa. Janaína assentiu uma vez, um movimento lento e pesado. Foi isso. Não houve raiva, não houve gritos, não houve perguntas. Apenas o silêncio lento e profundo de algo se partindo irremediavelmente dentro dela. A mulher que entrou naquele café, cheia de medo e incerteza, havia morrido. Em seu lugar, sentava-se outra pessoa, uma mulher forjada no fogo da traição, com um núcleo de gelo onde antes havia um coração confiante. Ela se levantou, a bolsa em uma mão, a outra instintivamente pousada sobre sua barriga, protegendo a única inocência que restava em toda aquela história. Obrigada, Tiago, ela disse, e a calma em sua própria voz a surpreendeu. Então, ela se virou e saiu do café, deixando-o para trás com as fotos e a verdade brutal que ele havia lhe entregue. Ela não sabia para onde estava indo,
mas sabia com uma clareza aterrorizante que não estava mais a caminho de um altar. Estava a caminho de uma guerra. Janaína caminhou para fora do café e entrou no ar frio de Curitiba, mas não sentiu o vento gelado em sua pele. Uma estranha dormência a havia envolvido, um mecanismo de defesa que seu corpo acionara para protegê-la de uma dor que, se sentida em sua totalidade, a teria despedaçado ali mesmo na calçada. Ela entrou em seu carro, sentou-se ao volante e permaneceu imóvel por um tempo que não soube medir. O mundo ao seu redor continuava em seu ritmo normal. Carros passavam, pessoas conversavam em seus celulares, a vida seguia, mas o universo particular de Janaína havia parado de girar. As imagens no celular de Tiago estavam gravadas a fogo em sua retina, repetindo-se em um loop cruel. O sorriso bêbado de Marcos, as mãos dele no corpo de outra mulher, o beijo. Cada imagem era uma facada, e a revelação de que ele havia planejado esconder tudo, de que pretendia caminhar até o altar e mentir em seus votos, era o veneno que se espalhava pela ferida. Ela não foi para casa. O apartamento que eles haviam decorado juntos, cada almofada, cada quadro, cada objeto escolhido com amor, agora parecia um cenário de crime, o palco de uma farsa. Ir para lá seria sufocante. Em vez disso, ela dirigiu sem rumo pelas ruas da cidade, o motor do carro um zumbido baixo que preenchia o silêncio ensurdecedor em sua mente. A náusea voltou mais forte e ela teve que encostar o carro em uma rua tranquila, o corpo tremendo enquanto tentava controlar as ondas de enjoo. A mão dela, instintivamente, foi para sua barriga. O bebê. A pequena vida que crescia dentro dela, fruto de um amor que ela agora descobria ser uma mentira. Uma onda de fúria protetora a invadiu, tão intensa que a deixou sem fôlego. Aquela criança não cresceria em um lar construído sobre a desonestidade. Aquela criança não teria um pai que acreditava que a lealdade era opcional. Naquele momento, sentada em seu carro em uma rua qualquer, a decisão foi tomada. Não era uma decisão racional, nascida da lógica, mas uma certeza visceral, vinda do fundo de sua alma de mãe. O casamento estava acabado. Quando finalmente voltou para o apartamento, já era noite. As luzes estavam acesas. Marcos estava em casa. Ele a recebeu com um sorriso e um beijo. O mesmo sorriso e o mesmo beijo de sempre, mas que agora pareciam grotescos, uma profanação. "Oi, meu amor, demorou, fiquei preocupado", ele disse abraçando-a. Janaína não retribuiu. Seu corpo ficou rígido, uma estátua de gelo nos braços dele. Ele se afastou, o sorriso vacilando, a testa franzida em confusão. "Aconteceu alguma coisa? Você está pálida." Ela o encarou, estudando seu rosto, procurando por qualquer sinal, qualquer vestígio da verdade. Mas não havia nada. Apenas a máscara de normalidade que ele usava com tanta perfeição. "Estou cansada", ela mentiu, a voz saindo surpreendentemente firme. Dia cheio no escritório. A facilidade com que a mentira saiu de seus lábios a assustou. Ela estava aprendendo a língua dele. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Deitada ao lado dele na cama, sentindo o calor de seu corpo, o som de sua respiração, ela se sentia como uma espiã em território inimigo. Cada toque casual dele era uma violação. Cada palavra de carinho, uma mentira. Ela esperou até que ele adormecesse profundamente e então se levantou. Foi até a sala, sentou-se no escuro e começou a planejar. A raiva inicial havia se dissipado, dando lugar a uma clareza fria e cortante. Um confronto direto seria inútil. Ele negaria, manipularia, a chamaria de louca, de ciumenta, exatamente como fizera com Tiago. Ele a transformaria na vilã da história. Não, ela não lhe daria essa satisfação. A vingança dela não seria um ato de paixão, mas uma obra de arte de estratégia e precisão. Ela não iria apenas terminar o noivado,
Ela iria desmantelar a vida dele, peça por peça, usando a própria arrogância dele como arma. O plano começou a tomar forma. Faltavam 19 dias para o casamento. 19 dias para que todos os fornecedores fossem pagos, para que os presentes chegassem, para que as famílias de ambos os lados se reunissem. O palco para a humilhação pública dele já estava montado. Ela só precisava dirigir a cena final. Nos dias seguintes, Janaína se tornou a noiva perfeita. Ela mergulhou de cabeça nos preparativos finais, discutindo detalhes com a cerimonialista, confirmando o número de convidados, sorrindo em todas as reuniões. Marcos ficou aliviado. Ele interpretou o comportamento dela como um sinal de que sua indiscrição havia passado despercebida, de que seu segredo estava seguro. A arrogância dele o cegou. Ele a via ocupada com flores e arranjos de mesa, sem perceber que ela estava, na verdade, tecendo a teia que o prenderia. Enquanto sorria e acenava, Janaína agia nos bastidores. Ela entrou em contato com Tiago novamente. "Preciso de um favor", ela disse a ele em um café discreto, longe de olhares curiosos. "Preciso de todas as fotos e de qualquer outra prova que você tiver." Tiago hesitou por um momento, o conflito moral visível em seu rosto, mas ao olhar para a determinação nos olhos de Janaína, para a força silenciosa que emanava dela, ele cedeu. Ele lhe enviou tudo: as fotos, vídeos curtos da festa, até mesmo capturas de tela de conversas no grupo de amigos, onde Marcos se gabava de sua conquista. Era um dossiê completo da traição. Com as provas em mãos, Janaína deu o próximo passo. Ela sabia que a maior fraqueza de Marcos não era o desejo, mas a ambição. Sua carreira como arquiteto estava decolando, e ele estava prestes a fechar o maior contrato de sua vida. O projeto de um novo complexo comercial para uma das maiores construtoras do país. O dono da construtora, um homem conservador e conhecido por valorizar a ética e a imagem acima de tudo, havia se tornado uma espécie de mentor para Marcos. Ele estaria no casamento. Sua presença era a peça central do plano de Janaína. Ela não fez nada com as provas ainda. Apenas as guardou, como um predador que espera o momento certo para atacar. Ela continuou a desempenhar seu papel, a noiva grávida e feliz. Chegou a ir com a mãe de Marcos, Sônia, para a prova final do vestido. Sônia, uma mulher que a adorava, chorou ao vê-la vestida de noiva. "Você está tão linda, minha filha. Marcos é um homem de sorte", ela disse, abraçando-a. Janaína sentiu uma pontada de culpa, mas a afastou. Sônia também era uma vítima naquela história, mas a lealdade de Janaína agora era apenas para si mesma e para o filho que carregava. A semana do casamento chegou. A casa estava cheia de presentes. As mensagens de felicitações inundavam seu celular. A excitação era palpável, e a cada dia que passava, a tensão dentro de Janaína crescia. Ela estava jogando o jogo mais perigoso de sua vida. Na noite anterior ao casamento, Marcos a abraçou na cama. "Mal posso esperar para te chamar de minha esposa", ele sussurrou. "Amanhã será o dia mais feliz de nossas vidas." Janaína apenas sorriu no escuro, um sorriso que não alcançou seus olhos. "Sim, querido", ela respondeu, "será um dia inesquecível." E seria, mas não da maneira que ele imaginava. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito. Janaína passou a manhã se arrumando com sua mãe e madrinhas em uma suíte de hotel de luxo. Ela estava estranhamente calma. Enquanto o cabeleireiro arrumava seu cabelo e a maquiadora aplicava os toques finais, ela enviava uma série de mensagens de seu celular. Mensagens curtas, diretas, cada uma com o mesmo anexo: o dossiê completo da traição de Marcos. Os destinatários, todos os convidados do casamento para os quais ela tinha o número de WhatsApp e e-mail, incluindo a lista de contatos profissionais de Marcos.
E o mais importante, uma mensagem separada, com um texto mais detalhado, enviado diretamente para o dono da construtora, o mentor de Marcos. O assunto da mensagem era simples: a verdade sobre o homem com quem você faz negócios. Ela apertou enviar e desligou o celular. Estava feito. A bomba relógio havia sido ativada. Agora era só esperar a explosão. Ela se olhou no espelho. A mulher que a encarava era uma deusa da vingança, vestida de branco, com uma beleza fria e implacável. Ela estava pronta. Pronta para caminhar até o altar, não para se casar, mas para assistir ao vivo à demolição do homem que havia quebrado seu coração. A marcha nupcial começou a tocar, os acordes solenes enchendo a igreja histórica no centro de Curitiba. As portas maciças de madeira se abriram, revelando Janaína. Um suspiro coletivo percorreu os bancos lotados. Ela estava deslumbrante. O vestido, uma criação de renda e seda, abraçava sua figura com uma elegância que disfarçava a pequena curva de sua barriga. O véu, longo e etéreo, emoldurava um rosto que era uma obra-prima de serenidade. Mas por baixo da maquiagem perfeita, seus olhos não brilhavam com a alegria de uma noiva, mas com a determinação fria de uma executora. Ao seu lado, seu pai, com o rosto radiante de orgulho, ofereceu-lhe o braço. Ele não sabia que não estava conduzindo a filha a um casamento, mas a um campo de batalha. Enquanto caminhava lentamente pelo corredor, Janaína sentia os olhares de centenas de pessoas sobre si. Mas sua atenção estava focada em uma única pessoa, Marcos, que a esperava no altar. Ele estava impecável em seu terno sob medida, o sorriso largo e confiante. Ao vê-la, seus olhos se encheram de uma emoção que em outro tempo ela teria interpretado como amor. Agora, ela via apenas a arrogância de um homem que acreditava ter vencido. Ao lado dele, Tiago, o padrinho, tinha o rosto pálido e tenso. Seus olhos encontraram os de Janaína por um breve segundo, um reconhecimento silencioso do que estava por vir. O que Marcos não sabia, o que ninguém ali ainda sabia, era que, nos minutos que antecederam a entrada de Janaína, uma tempestade digital havia começado. Celulares, antes guardados em bolsos e bolsas, começaram a vibrar discretamente. Uma notificação no WhatsApp, depois outra, e mais outra. Um murmúrio baixo começou a se espalhar pelos bancos, como o zumbido de um enxame de abelhas. As pessoas trocavam olhares confusos, as testas franzidas. Alguns, discretamente, abriam seus celulares. As expressões mudavam instantaneamente. O choque, a incredulidade, o horror, a vergonha, o som dos cliques e dos toques na tela se tornou um contraponto bizarro à música solene. Janaína chegou ao altar. Seu pai beijou sua testa e entregou sua mão a Marcos. A mão dele estava quente e firme, a dela fria como mármore. Marcos se inclinou e sussurrou: "Você está perfeita. Eu te amo." As palavras, que deveriam ser o ápice de seu sonho, agora soavam como um insulto. Ela apenas sorriu, um sorriso enigmático que ele não soube decifrar. O celebrante começou a cerimônia. Suas palavras sobre amor, confiança e lealdade flutuavam no ar, carregadas de uma ironia esmagadora. Janaína mantinha o olhar fixo em Marcos, observando-o. Ele ainda não havia percebido. Estava imerso em seu momento de glória, alheio à maré de vergonha que subia ao seu redor. Mas então ele notou. Notou a mudança na atmosfera. O silêncio na igreja não era de reverência, mas de tensão. Os rostos na plateia não eram de alegria, mas de constrangimento e choque. Ele viu sua mãe, Sônia, na primeira fila, o rosto pálido mostrando o celular para o marido, Ricardo, cuja expressão se transformou de orgulho paterno para fúria sombria em um piscar de olhos. A confusão começou a se instalar no rosto de Marcos.
Ele olhou para Tiago, buscando uma explicação, mas o amigo apenas desviou o olhar, o rosto uma máscara de pedra. E então o olhar de Marcos encontrou o do seu mentor, o dono da construtora, sentado na terceira fila. O homem não estava olhando para o altar. Estava olhando para o próprio celular, o rosto vermelho de raiva. Ao levantar a cabeça, seus olhos encontraram os de Marcos, e o desprezo que transmitiram foi tão palpável que Caio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Foi nesse momento que o celular de Marcos, no bolso interno de seu paletó, vibrou. 1, 2, 3 vezes. Mensagens de amigos, de colegas, todas com o mesmo teor de pânico e confusão. Cara, que porcaria é essa? Você viu a mensagem? Isso é verdade? A realidade o atingiu com a força de um trem desgovernado. Ele olhou para Janaína e, pela primeira vez, ele a viu de verdade. Viu a calma gélida em seus olhos, a ausência total de amor, a resolução implacável. E ele entendeu. O celebrante, alheio ao drama silencioso, continuou. E agora, os votos. Ele se virou para Marcos. Marcos, você pode começar. Marcos abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele estava paralisado, o cérebro gritando, o corpo congelado. O silêncio se estendeu, pesado, insuportável. Todos os olhos estavam nele, esperando, e então Janaína se moveu. Com um gesto lento e deliberado, ela deu um passo para trás, soltando a mão dele. Pegou o microfone do celebrante com uma firmeza que surpreendeu a todos. A igreja ficou em um silêncio mortal. Eu gostaria de dizer algumas palavras. Ela começou, a voz clara e forte, ecoando pelo sistema de som. Eu tinha votos preparados, palavras sobre amor, confiança e um futuro juntos. Mas eu percebo agora que essas palavras seriam uma mentira. E eu decidi que não vou mais viver em uma mentira. Ela se virou para Marcos, o microfone ainda em sua mão. Você me perguntou por que eu estava tão calma hoje. É porque eu nunca estive tão certa de uma decisão em toda a minha vida. Você me ensinou uma lição valiosa, Marcos. Você me ensinou que o amor não é sobre grandes gestos ou casamentos caros. É sobre o que você faz quando ninguém está olhando. É sobre respeito, é sobre lealdade. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. E enquanto eu me preparava para me comprometer com você para o resto da minha vida, você estava ocupado, celebrando sua última noite de liberdade. A citação foi dita com um desprezo cortante. Um murmúrio chocado percorreu a igreja. Então não haverá um casamento hoje. Ela continuou, a voz agora se dirigindo a todos os presentes. Eu agradeço a todos por terem vindo testemunhar este momento. Não o início de um casamento, mas o fim de uma farsa e o início da minha nova vida. Uma vida baseada na verdade, na dignidade e no respeito próprio. Uma vida que eu construirei para mim e para o meu filho. A revelação da gravidez foi a segunda explosão. O queixo de Sônia caiu. Ricardo enterrou o rosto nas mãos. Marcos cambaleou para trás, como se tivesse sido fisicamente atingido. Janaína colocou o microfone de volta no suporte. Com uma calma que desafiava a situação, ela se virou para a plateia. Fez um leve aceno de cabeça, como uma atriz agradecendo ao público no final de uma peça. Então, ela se virou, deu as costas para o altar, para o noivo humilhado, para a vida que havia planejado, e começou a caminhar de volta pelo corredor. Sozinha. Ela não correu. Seus passos eram medidos, elegantes. A cada passo, ela sentia o peso de meses de mentiras e dor se desprendendo de seus ombros. Ela não olhou para trás. Não precisava. Podia sentir o caos que deixara para trás, a humilhação de Marcos, a fúria de seus pais, o choque dos convidados, mas nada disso importava mais. Ao passar pelas portas da igreja e sair para a luz do sol, ela não era uma noiva abandonada.
Ela era uma rainha abdicando de um reino de mentiras para governar seu próprio império de verdade. Ela estava livre, e a festa da vergonha de Marcos, estava apenas começando. A porta da igreja se fechou atrás de Janaína com um baque surdo, selando o capítulo mais doloroso de sua vida. Do lado de fora, o mundo parecia surrealmente normal. O sol brilhava, os pássaros cantavam, e o tráfego da cidade seguia seu fluxo indiferente. Por um instante, ela ficou parada nos degraus de pedra, o véu flutuando suavemente na brisa, uma aparição vestida de branco em meio à agitação urbana. Ela respirou fundo, o ar fresco enchendo seus pulmões, e sentiu uma leveza que não experimentava há semanas. Não era a euforia da vitória, mas a paz profunda que vem com a libertação. Ela havia enfrentado o monstro e saído do outro lado, não apenas intacta, mas mais forte. Ela não tinha um plano para o que viria a seguir. Seu único objetivo era sair dali. Ela avistou o carro que havia contratado para levá-la à cerimônia, o motorista parado ao lado, a expressão confusa. Antes que pudesse dar um passo em sua direção, uma mão tocou seu ombro. Ela se virou, o corpo tenso, mas relaxou ao ver o rosto de Tiago. Ele havia saído por uma porta lateral, escapando do circo de horrores que se instalara no altar. "Janaína", ele disse, a voz rouca de emoção. "Isso foi a coisa mais corajosa que eu já vi na minha vida." "Eu só fiz o que precisava ser feito", ela respondeu, a voz ainda calma. "Para onde você vai agora?" Ele perguntou, a preocupação genuína em seus olhos. "Eu não sei. Para longe daqui." "Deixa eu te levar", ele ofereceu. "Você não deveria estar sozinha agora." Ela hesitou. Uma parte dela queria apenas desaparecer, ficar completamente só. Mas ao olhar para Tiago, ela não viu pena. Viu respeito. Viu a solidariedade de alguém que, a um grande custo pessoal, escolheu ficar do lado certo da história. Ela assentiu. Ok. Enquanto Tiago a conduzia para seu carro, estacionado em uma rua próxima, o celular dele começou a tocar incessantemente. Era Marcos, e depois a mãe de Marcos, e o pai. Tiago ignorou todas as chamadas, colocando o aparelho no modo silencioso. "Eles podem esperar", ele disse, abrindo a porta do carro para ela. Lá dentro da igreja, o caos havia irrompido. Assim que Janaína desapareceu, o silêncio chocado deu lugar a um pandemônio. Marcos, deixado sozinho no altar, era o epicentro de um furacão de vergonha. Seu pai, Ricardo, marchou até ele, o rosto vermelho de uma fúria que ele mal conseguia conter. "Você nos desonrou", ele sibilou, a voz baixa e venenosa para que apenas Marcos ouvisse. "Você destruiu o nome desta família." Sônia, sua mãe, chorava histericamente, amparada por parentes. Os convidados, sem saber o que fazer, começaram a se levantar e a sair em silêncio, os rostos uma mistura de pena e fofoca mal contida. O mentor de Marcos, o dono da construtora, nem sequer olhou em sua direção. Apenas se levantou, ajeitou o terno e saiu, a mensagem de seu desprezo mais clara do que qualquer palavra. O contrato dos sonhos de Marcos, a fundação de seu futuro profissional, havia se transformado em pó. No carro com Tiago, Janaína finalmente permitiu que a adrenalina diminuísse, e com isso a dor veio. Não a dor aguda da traição, mas uma dor surda, a dor do luto pela vida que ela pensou que teria. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Depois outra. Ela não soluçou. Apenas chorou em silêncio, as lágrimas quentes limpando os últimos vestígios da mulher que ela fora. Tiago não disse nada. Apenas dirigiu, oferecendo a ela o conforto de sua presença silenciosa. Um ato de amizade que valia mais do que qualquer palavra de consolo. Ele a levou para a casa de praia de sua família, um lugar isolado a 2 horas de Curitiba. Era um refúgio de paz, com o som das ondas quebrando na areia e o cheiro de sal no ar. "Fique o tempo que precisar",
ele disse, deixando as chaves sobre a mesa. Ninguém vai te encontrar aqui. Eu vou resolver as coisas na cidade, pegar algumas roupas para você, avisar sua família. Apenas respire. E foi o que ela fez. Nos dias que se seguiram, Janaína respirou. Ela caminhou pela praia deserta, sentindo a areia sob os pés descalços. Ela assistiu ao nascer e ao pôr do sol. Ela dormiu, um sono profundo e reparador, livre do peso da mentira. Ela comeu, nutrindo a si mesma e a pequena vida dentro dela. Lentamente, a dor começou a se transformar em outra coisa, em força, em clareza. Ela pensou em seu filho e, pela primeira vez, a ideia não veio acompanhada de medo, mas de uma alegria feroz e protetora. Ela seria mãe, e seria a melhor mãe que pudesse ser, sozinha. Tiago foi seu anjo da guarda. Ele agiu como um filtro entre ela e o mundo exterior. Lidou com a cerimonialista para cancelar oficialmente a festa, coordenou a devolução dos presentes e, o mais importante, foi o portador das más notícias para a família de Janaína, poupando-a de ter que reviver o trauma. Ele também a manteve a par do que acontecia com Marcos. A história, como era de se esperar, havia se tornado o escândalo da temporada. Marcos havia se tornado um pária. Demitido do escritório de arquitetura após a perda do grande contrato, ele também foi expulso de casa pelos pais, que não conseguiam lidar com a humilhação pública. Ele estava sozinho, quebrado e desonrado. Uma semana depois, Janaína se sentiu pronta para voltar, não para sua antiga vida, mas para começar uma nova. Tiago a levou de volta para a cidade, não para o apartamento que dividia com Marcos, mas para um hotel. Naquela noite, eles jantaram juntos. A atmosfera entre eles havia mudado. A crise os havia forjado em uma aliança inesperada. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente, Tiago, ela disse, olhando para ele do outro lado da mesa. Você não precisa, ele respondeu, um pequeno sorriso em seus lábios. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, ela insistiu. Você arriscou sua amizade mais antiga por mim, por uma pessoa que você mal conhecia. Isso não é pouco. Talvez eu sentisse que já te conhecia, ele disse, a voz baixa. Eu sempre te vi nos churrascos, nas festas, sempre te achei diferente, forte, real. Marcos não te merecia. Eu soube disso por muito tempo. A confissão pairou no ar, carregada de um significado que ambos entenderam, mas nenhum dos dois estava pronto para nomear. Naquele momento, Janaína viu Tiago não apenas como o amigo de seu ex-noivo, mas como um homem de integridade, de coragem, de uma bondade silenciosa que era o oposto exato da ostentação vazia de Marcos. Uma pequena semente foi plantada no coração de Janaína naquela noite. Uma semente de possibilidade que ela guardou com cuidado, sem saber ainda se um dia ela brotaria. Nos meses seguintes, Janaína se dedicou a construir sua nova vida. Com a ajuda de seu pai, ela encontrou um novo apartamento, um lugar só seu, que ela decorou com cores claras e móveis confortáveis. Ela voltou ao trabalho, não mais como designer de interiores em uma grande firma, mas abrindo seu próprio pequeno estúdio. Ela queria ser dona de seu próprio destino, em todos os aspectos. Sua barriga crescia e, com ela, sua confiança. Ela se tornou uma figura de admiração silenciosa entre seus amigos e familiares. A mulher que teve a coragem de dizer não no altar, que escolheu a si mesma em vez de uma vida de mentiras. Tiago permaneceu uma presença constante e discreta em sua vida. Ele a ajudava com coisas práticas, montar um berço, carregar compras pesadas. Ele a ouvia quando ela precisava desabafar. Ele se tornou seu melhor amigo, seu confidente. A amizade deles era a base sólida sobre a qual ela se reerguia, e lentamente, quase imperceptivelmente, a semente que fora plantada começou a brotar.
Ela se pegava sorrindo com as piadas secas dele, esperando por suas mensagens, sentindo uma pequena faísca de alegria quando ele aparecia em sua porta com um pote de seu sorvete favorito. Quando Helena nasceu, em uma noite chuvosa de primavera, Tiago estava lá, na sala de espera do hospital. Ele foi a primeira pessoa, depois da família de Janaína, a segurar a pequena menina nos braços. E ao ver o jeito como ele olhava para sua filha, com uma ternura e um respeito que transbordavam de seus olhos, o coração de Janaína se abriu completamente. O amor, ela percebeu, não era um raio que caía do céu. Às vezes, ele crescia silenciosamente, como uma árvore forte, a partir das sementes da amizade, do respeito e da lealdade. O final feliz de Janaína não foi a vingança sobre Marcos. A ruína dele foi apenas uma consequência de suas próprias ações, um eco distante em sua nova vida. O verdadeiro final feliz foi a descoberta de sua própria força, a alegria de ser mãe e a surpresa de encontrar o amor onde menos esperava. Na figura quieta e constante do homem, que teve a coragem de lhe contar a verdade e que, ao fazer isso, abriu a porta para um futuro que ela nunca ousara sonhar. Um futuro construído não sobre a perfeição de um plano, mas sobre a beleza imperfeita da realidade. A vida com Helena era um turbilhão de novas sensações, um universo de mamadeiras, fraldas e noites em claro, mas para Janaína era a mais bela e gratificante das tempestades. Cada sorriso desdentado, cada pequeno som que sua filha fazia, era uma reafirmação de que a decisão que tomara no altar fora a mais correta de sua vida. O amor que sentia por aquela pequena criatura era tão avassalador, tão puro, que redefinia tudo o que ela pensava saber sobre o amor. Era um amor que não exigia nada em troca, que não se baseava em aparências ou promessas, mas que simplesmente era. Em meio ao caos da maternidade, Janaína encontrou uma paz que nunca conhecera. Tiago, fiel à sua natureza, tornou-se uma figura paterna para Helena, não por obrigação, mas por um afeto genuíno que crescia a cada dia. Ele não tentava substituir um pai ausente. Ele criava seu próprio espaço, um espaço de carinho, segurança e diversão. Era ele quem montava os brinquedos mais complicados, quem contava histórias com vozes engraçadas até Helena cair na gargalhada, quem ficava com ela para que Janaína pudesse tomar um banho demorado ou simplesmente respirar por 5 minutos. A família de Janaína, inicialmente cautelosa, logo o acolheu como um dos seus, vendo nele a decência e a bondade que Marcos jamais possuíra. Ele não era mais o amigo de Marcos. Ele era o Tiago, uma parte integrante e amada de suas vidas. A relação entre Janaína e Tiago evoluía em um ritmo lento e natural, como as estações do ano. Não houve uma grande declaração de amor, não houve um momento cinematográfico. O amor deles foi construído no dia a dia, nos pequenos gestos, na cumplicidade silenciosa. Foi em uma noite qualquer, quando Helena já tinha quase 1 ano. A menina havia finalmente adormecido após uma crise de cólica, e Janaína e Tiago estavam sentados no sofá da sala, exaustos, dividindo uma pizza fria. "Sabe", disse Janaína, quebrando o silêncio confortável, "às vezes eu esqueço como tudo começou." Tiago a olhou, um pequeno sorriso no canto dos lábios. "Eu não. Eu lembro todos os dias." "Lembrar não te machuca?" Ela perguntou a voz baixa. "Não", ele respondeu, e seu olhar se tornou mais intenso. "Lembrar me faz ter certeza de que fiz a escolha certa. E me lembra de como sou sortudo por estar aqui agora, comendo pizza fria com a mulher mais forte que eu conheço." O coração de Janaína deu um salto. Naquele momento, sob a luz fraca do abajur, com o cheiro de bebê e pizza no ar, ela viu seu futuro. Viu uma vida de parceria, de respeito, de um amor tranquilo e profundo. Ela se inclinou e o beijou. Foi um beijo suave,
sem a urgência da paixão, mas com o peso da gratidão, da amizade e de uma promessa silenciosa. Foi o início de tudo. Eles não apressaram as coisas. Continuaram a ser os melhores amigos, os parceiros na criação de Helena, mas agora com uma nova camada de intimidade e carinho. Começaram a sair como um casal, a redescobrir a cidade juntos, a construir memórias que eram só deles. Para Janaína, era como aprender a amar de novo, mas de uma forma mais madura, mais consciente. Com Marcos, o amor era uma performance, uma busca constante por validação externa. Com Tiago, o amor era um refúgio, um lugar seguro onde ela podia ser exatamente quem era. Enquanto a vida de Janaína florescia, a de Marcos continuava sua espiral descendente. As notícias sobre ele chegavam esporadicamente, como ecos de um mundo distante. Após ser demitido e expulso de casa, ele tentou se reerguer, mas a mancha em sua reputação era profunda demais. O escândalo do casamento o seguia como uma sombra, tornando quase impossível conseguir novos projetos. Ele se afundou em dívidas e amargura, culpando a todos, menos a si mesmo, por sua queda. Culpava Janaína por sua vingança desproporcional. Culpava Tiago por sua traição. Culpava seus pais por o terem abandonado. Ele se tornou um homem ressentido, uma caricatura do jovem ambicioso e promissor que um dia fora. Cerca de 2 anos após o não casamento, o destino orquestrou um encontro inevitável. Janaína e Tiago haviam levado Helena a um festival de rua no centro histórico. A menina, agora uma criança falante e curiosa, corria à frente deles, rindo. Janaína a observava, o coração transbordando de amor. Foi quando ela o viu. Marcos estava sentado em um banco de praça sozinho. Ele estava mais magro, as roupas amassadas, a barba por fazer. Havia uma garrafa de bebida barata a seus pés. Ele parecia décadas mais velho. Seus olhos, antes brilhantes de arrogância, agora estavam opacos, vazios. Ele também a viu. Viu Janaína, radiante e feliz. Viu Tiago ao lado dela, o braço protetoramente em volta de sua cintura. E viu Helena, a filha que ele nunca conhecera, correndo e rindo, uma pequena personificação de tudo o que ele havia perdido. O rosto de Marcos se contorceu em uma máscara de dor e inveja. Ele se levantou, cambaleando, e deu um passo na direção deles. Janaína. Ele chamou, a voz rouca e arrastada. Tiago se colocou instintivamente à frente de Janaína e Helena, um escudo silencioso. Marcos, não! Ele disse, a voz firme, mas sem agressividade. Você roubou a minha vida! Marcos gritou, apontando um dedo trêmulo para Tiago. Você era meu amigo e você... Ele se virou para Janaína, os olhos cheios de um veneno autocomiserativo. Você me destruiu por um erro, um único erro. Janaína deu um passo à frente, colocando a mão no braço de Tiago. Ela olhou para Marcos, não com raiva, não com pena, mas com uma clareza absoluta. Não, Marcos, ela disse, a voz calma e forte. Você se destruiu. O que aconteceu não foi por causa de um erro, foi por causa do seu caráter. Você mentiu, manipulou e estava disposto a construir uma família sobre uma base de desonestidade. Eu não te destruí, eu me salvei e salvei a minha filha. Ela se abaixou e pegou Helena no colo. A menina, assustada com os gritos, enterrou o rosto no pescoço da mãe. Vamos embora, Janaína disse para Tiago. Eles se viraram e foram embora, deixando Marcos sozinho em seu banco de praça, gritando insultos para um mundo que não mais o ouvia. Aquele encontro, em vez de abalá-la, apenas reforçou a certeza de Janaína. Ela havia escapado de uma vida de miséria emocional. A surpresa final, no entanto, ainda estava por vir. Alguns meses depois, Tiago levou Janaína de volta à casa de praia de sua família, o lugar que havia sido seu primeiro refúgio. Era o aniversário de 3 anos do dia em que ele a resgatara da porta da igreja.
Ao pôr do sol, enquanto caminhavam pela areia, com Helena correndo à frente, caçando conchas, Tiago parou. Ele se virou para ela, o rosto sério, mas os olhos brilhando. Janaína, ele começou. 3 anos atrás, neste mesmo dia, eu vi a mulher mais corajosa do mundo escolher a si mesma. E desde aquele dia, eu tenho tido o privilégio de ver essa mulher se reconstruir, se tornar uma mãe incrível e a parceira mais maravilhosa que um homem poderia sonhar. Ele se ajoelhou na areia, tirando uma pequena caixa do bolso. O coração de Janaína parou. Eu não quero te oferecer um casamento perfeito, porque nós dois sabemos que isso não existe, ele continuou, a voz embargada. Eu quero te oferecer uma vida real, com dias bons e ruins, com risadas e desafios, com pizza fria no sofá e manhãs de correria. Eu quero ser seu parceiro, seu amigo e quero ajudar a criar nossa filha. Janaína, você me daria a honra de se casar comigo? As lágrimas que escorreram pelo rosto de Janaína desta vez não eram de dor, mas de uma alegria tão pura e avassaladora que ela mal conseguia respirar. Ela olhou para o anel, simples e elegante, e depois para o rosto do homem ajoelhado à sua frente. O homem que não a salvara, mas que lhe dera o espaço e o apoio para que ela se salvasse. Sim, ela sussurrou. Sim, 1000 vezes, sim. O casamento deles não foi em uma igreja lotada, mas ali mesmo, naquela praia, ao nascer do sol, cercados apenas por sua família mais próxima. Janaína não usava um vestido de noiva tradicional, mas um vestido leve e fluido que dançava com o vento. Helena, a pequena florista, jogava pétalas na areia. E quando Tiago colocou a aliança em seu dedo, não era uma promessa de perfeição, mas um pacto de parceria, de respeito e de um amor que havia sido testado pelo fogo e saído mais forte. O final feliz de Janaína não foi ter encontrado um príncipe encantado, mas ter se tornado a rainha de sua própria história, com um rei de verdade ao seu lado. O casamento na praia foi a antítese de tudo o que o evento com Marcos representava. Não havia ostentação, não havia uma lista de convidados de centenas de pessoas para impressionar, não havia a pressão de uma performance. Havia apenas a imensidão do oceano, o céu se colorindo com as primeiras luzes da aurora, e o círculo íntimo de pessoas que verdadeiramente os amavam. Janaína, descalça na areia, sentia-se mais noiva, mais completa do que jamais se sentira no vestido caro e na igreja suntuosa. Ao seu lado, Tiago não era um noivo ansioso por um espetáculo, mas um homem cuja felicidade transbordava em um sorriso sereno. Helena, com seus cachos ao vento, corria entre eles, a personificação viva da beleza que pode nascer do caos. Os votos que trocaram não foram memorizados de um livro, mas palavras que vinham do coração, falando de resiliência, de gratidão e da promessa de uma parceria real, forjada na honestidade. Foi um começo, não um final. A vida que construíram juntos era uma tapeçaria tecida com os fios da normalidade e da alegria cotidiana. Eles se mudaram para uma casa com um pequeno jardim, onde Helena podia brincar e onde eles plantaram flores e uma horta. O estúdio de design de interiores de Janaína, que começara como um ato de independência, floresceu. Seu trabalho ganhou reconhecimento não apenas pela estética, mas pela alma que ela imprimia em cada projeto. Ela se especializou em criar lares, espaços que contavam histórias, que acolhiam. Sua própria jornada de reconstrução lhe deu uma sensibilidade única para entender as necessidades de seus clientes, transformando casas em santuários. Ela não era apenas uma designer, era uma arquiteta de recomeços. Tiago, por sua vez, encontrou uma nova paixão. Embora continuasse a ter sucesso como engenheiro, ele começou a dedicar seus fins de semana a um projeto voluntário.
ensinando noções básicas de construção e marcenaria para jovens em comunidades carentes. A habilidade que ele tinha de construir coisas com as mãos se tornou uma metáfora para a vida que ele estava construindo com Janaína, sólida, funcional e feita com propósito. Ele se tornou um pilar, não apenas para sua família, mas para uma comunidade maior, sua força silenciosa, impactando vidas de maneiras que ele nunca imaginara. Juntos, eles não eram um casal perfeito, eram uma equipe formidável, parceiros que se apoiavam, se desafiavam e cresciam juntos. Helena crescia em um ambiente de amor incondicional e verdade. Janaína e Tiago nunca esconderam dela a complexidade de sua história. Contavam-na de forma simples, apropriada para sua idade, como um conto de fadas moderno, onde a princesa salva a si mesma e no caminho encontra um verdadeiro companheiro. Helena amava Tiago com a pureza do coração de uma criança, chamando-o de pai, não por instrução, mas por instinto. Ela sabia que tinha um pai biológico, uma figura distante sobre a qual não fazia muitas perguntas, pois todo o amor e segurança de que precisava estavam ali, em sua casa, em seu jardim, nos braços de Janaína e Tiago. A surpresa, o verdadeiro teste de sua felicidade consolidada, veio de uma fonte inesperada. Cerca de 5 anos após o casamento na praia, quando Helena já tinha quase 7 anos, Janaína recebeu uma ligação. Era Sônia, a mãe de Marcos. Sua voz, antes tão cheia de vida e carinho, agora era frágil, quebrada pelo tempo e pela dor. Janaína, minha querida, eu sei que não tenho o direito, mas preciso te pedir um favor, ela disse, a voz embargada. O coração de Janaína se apertou. Apesar de tudo, ela sempre tivera um carinho por Sônia. Pode falar, Sônia, o que aconteceu? É o Marcos, ela sussurrou. Ele está doente, muito doente. Os médicos, eles não dão muito tempo. E a única coisa que ele pede, a única coisa que ele fala é o seu nome. Ele quer te ver, ele precisa te pedir perdão. A notícia caiu sobre Janaína como uma pedra. Marcos, o homem que fora o centro de seu universo e depois a causa de sua maior dor, estava morrendo. A imagem dele, bêbado e ressentido no parque, veio à sua mente, seguida pela imagem do jovem ambicioso e sorridente por quem um dia se apaixonara. Ela sentiu uma onda de tristeza, não por amor perdido, mas pela tragédia de uma vida desperdiçada. Naquela noite, ela contou a Tiago. Ele a ouviu em silêncio, o rosto sério, processando a informação. Ele segurou a mão dela, o toque firme e reconfortante. "O que você quer fazer?" ele perguntou, sem qualquer traço de ciúme ou ressentimento em sua voz. A pergunta não era um teste. Era um apoio. "Eu não sei", ela admitiu. "Uma parte de mim não quer remexer nesse passado, mas outra parte..." Pensa em Sônia e pensa que talvez, para eu fechar este círculo para sempre, eu precise ir. "Então nós vamos", ele disse com simplicidade. "Nós vamos juntos." No dia seguinte, eles foram ao hospital. O quarto era pequeno, estéril, e o cheiro de antisséptico pairava no ar. Marcos estava deitado na cama, uma figura frágil e pálida, quase irreconhecível. Os anos de álcool e amargura haviam cobrado seu preço. Ele estava ligado a tubos, a respiração superficial. Sônia e Ricardo estavam ao lado da cama, envelhecidos pela dor. Ao ver Janaína, os olhos de Marcos se encheram de lágrimas. "Janaína", ele sussurrou, a voz um fiapo. Janaína se aproximou da cama. Tiago, um passo atrás dela. Uma presença silenciosa de apoio. Ela pegou a mão de Marcos. Estava fria e fina. "Eu te perdoo, Marcos", ela disse. E as palavras saíram de um lugar de paz genuína, não de obrigação. "Eu te perdoo não por você, mas por mim, porque eu não carrego mais esse peso. Minha vida é leve.
E eu te desejo paz. Ele apertou a mão dela com a pouca força que lhe restava. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu. E eu joguei tudo fora. Ele conseguiu dizer. Diga a ela, diga à minha filha, que eu sinto muito. Ela sabe que é amada, Janaína respondeu com gentileza. Eles ficaram por mais alguns minutos, em um silêncio que não era mais de tensão, mas de uma triste e solene despedida. Ao saírem do quarto, Ricardo, o pai de Marcos, o homem que um dia a expulsara de sua casa, a parou no corredor. Obrigado, ele disse, os olhos vermelhos. Obrigado por sua graça. Nós erramos em tudo. Janaína apenas assentiu e, de mãos dadas com Tiago, caminhou para fora do hospital, de volta para a luz do sol, de volta para sua vida. Marcos faleceu 2 dias depois. A notícia trouxe um fechamento definitivo, a última página de um livro que já estava na estante há muito tempo. A vida continuou, rica e plena. O estúdio de Janaína se tornou uma referência em design com propósito. Tiago expandiu seu projeto social, criando um centro de capacitação profissional. Helena cresceu, tornando-se uma jovem inteligente, compassiva e com o mesmo espírito resiliente da mãe. O final feliz e surpreendente de Janaína não foi apenas encontrar um novo amor e construir uma nova família. Foi sua capacidade de transcender a dor e transformá-la em força, de oferecer perdão sem esquecer o valor próprio, e de construir uma vida tão cheia de amor e propósito que a sombra de seu passado se tornou apenas isso, uma sombra incapaz de ofuscar a luz brilhante de seu presente. Sua maior vitória não foi a queda de seu inimigo, mas a elevação de sua própria alma. Ela não apenas sobreviveu à tempestade, ela aprendeu a dançar na chuva e a plantar um jardim nas terras que a enchente um dia devastou. E esse jardim floresceu de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. O que você achou desta história? De 0 a 10, que nota você daria? Inscreva-se no canal e clique no sino para receber todos os nossos vídeos. E aproveite para assistir mais uma história surpreendente clicando na tela. Obrigado e até a próxima.